Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar. Rock Night, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas, educativas, com convidados e convidadas super, super, super especiais. Toda segunda-feira, um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Acesse a nossa página também lá no Instagram, @rn.conversas, para saber de todos os convidados, as atualizações do programa. E também a nossa página no YouTube. Nós estamos no YouTube também, subindo os nossos vídeos, subindo as nossas gravações. Então, para você que curte mais o visual, acessa lá o YouTube para poder ouvir também as nossas conversas. Eu sou Cristiano Borges Franco e junto com meu amigo Felipe Guedes da Luz, a gente vai te conduzir aqui no universo incrível da nossa convidada de hoje. Mas antes de apresentar essa pessoa maravilhosa, salve, salve, doutor Felipe, como é que está o senhor? Tudo bem? Salve, Cris. Parecendo que eu levei uma Bosch na cara, depois o pessoal vai poder ver no YouTube, mas é só um siso a menos, dois na verdade. Mas estamos aí para mais esse bate-papo incrível aí com uma pessoa fantástica e tem muito a nos dizer. Já dando um spoiler aqui antes, né? Já estava filosofando sobre a vida aqui, nos contando um pouco desse olhar magnífico. Então, sei que hoje vai ser um bate-papo muito incrível. Com certeza, e a nossa convidada de hoje é a mais que perfeita mulher incrível, linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, minha companheira de Ractal, a futurista, a futurística, Valéria Queiroz. Seja bem-vinda, Valéria. Como é que tu tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Cara, eu não sou nem um milésimo do que estão falando aí. Na verdade, eu não sei nem por que me chamaram. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que quiseram dar um tempero com sotaque carioca. Aí me chamaram, falaram assim, pô, vou botar aquela mulher lá do Rio. Garota não, porque eu já não sou... Eu sou corpinho de 25, mas eu tô com 5,2, sem parecer, porque, enfim, envelhecimento é uma coisa que só a gente que programa. Mas é isso aí, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Coisa boa, gente que tá feliz. E eu disse pra Valéria, vou trocar ideia, faz tempo que a gente não conversa, o podcast é o motivo pra gente conversar, trocar ideia, saber do que tu anda fazendo, para nós combinar nossas paradinhas lá no Ractal, que eu acho que é lá que a gente vai se encontrar, né? Tomara que antes, mas com certeza no Ractal. Mas antes da gente entrar nesse papo todo aqui, né, turminha, deixa então apresentar um pouquinho mais aqui a Valéria para vocês, né? Quem é a Valéria Queiroz? Ela já falou que tá no Rio de Janeiro, carioca. Como é que é? 5,2 com corpinho de 2,5, é isso? É isso aí. Gatíssima, Valéria Queiroz. Bora lá. Valéria é graduada em letras, pós-graduada em gestão de negócios e em finanças e é uma estudiosa de blockchain. Ó, spoiler para nossa conversa, vamos trocar ideia sobre blockchain. Mulheres, minas na tecnologia, essa vai ser uma das nossas pautas aqui hoje também. Ela é sócia e consultora da Camai Consultoria e Gestão, com gestão na advocacia, isso, né, Valéria? Você vai Isso. trazer mais... Está começando a sair um pouquinho além da advocacia, mas a princípio é isso aí mesmo. Muito bom, né? E é Camai que fala, Camai Consultoria? Uhum. Depois você já deve Camai é conseguir uma explicar. palavra do idioma Quechua, lá dos Opa, Andes, e o que que significa significa? respirar. Camai é respirar, é inovar, é renascer, renovar. E eu acho que a vida inteira a gente está nesse ciclo, né? De respirar, colocar as coisas para dentro e expulsar as outras coisas também. A vida é ciclo. Você botar para dentro, botar para fora, botar para dentro, botar para fora. E aí eu achei que esse nome tinha tudo a ver até comigo mesmo, que eu sou uma pessoa que está sempre mudando, né? E aí foi a escolha do nome Kamai, que significa isso aí. Demais, olha só. E a Camai, então, trabalha com visão estratégica, propósito, análise de mercado, metodologias ágeis, indicadores de performance, enfim. A Camai aí apoia aí os negócios, então, não só da advocacia, mas chegando em outras frentes também. Ela é co-founder na My Health Data, né? Idealizadora e cofundadora dessa plataforma, uma DAO, olha aí, já tem palavrinha nova chegando aqui para gente, DAO, blockchain, ela já vai explicar para a gente o que é essa parada, né? Então, a My Health Data é uma DAO de registros médicos, onde o indivíduo não é paciente, mas agente gerador e proprietário de suas informações médicas. Tá? Então, a gente quer saber também como é que anda, se ainda anda, né? Eu me recordo que tu teve essa parada aqui lá com
querido do Léo também, acho que era teu sócio na época, então, não sei se ainda é, então a gente quer saber disso também. Enfim, a doutora Valéria Queiroz está no mundo aí, gente, falando de tecnologia, é também uma ativista aí da questão das mulheres na tecnologia, ativadora do Hack in Rio, uma personalidade premiada, inclusive, também, mentora. É tudo isso, Valéria? O que tu está fazendo Sou nada disso. agora? Isso Como aí não é assim? nada. Como assim? Eu digo que falar de mim é falar dos outros, entendeu? Mas não é coisa de fofoca, não. É porque, na verdade, eu sou o resultado das trocas que eu tenho com as pessoas. Então, falar de Valéria é falar dos outros, é falar do Cristiano, é falar do Felipe, é falar de todas as pessoas que sempre cruzaram, ou ainda cruzam o meu caminho, né? E, no fundo, na verdade, eu brinco que a minha vida é trabalhar, aprender, ser mãe, né? Então, a vida é fluxo, né? Então, é isso A aí. vida é fluxo. E eu me conecto muito contigo, Valéria, né? A gente teve poucos momentos juntos, assim, poucas ocasiões juntos, mas da minha parte, assim, Fisicamente juntos, né? parece fisicamente. Ô, Tu é cirúrgico, né? Cris, até já me responde uma coisa assim, uma curiosidade, como é que surgiu essa irmandade entre vocês dois, assim, como é que vocês Pois se é, conheceram lá na Hacktal? Não foi, Eu nem não foi lembro com. disso. não, isso aqui é de outras vidas, né? Pode Existe uma Ah, ser, tá. olha conexão de aí. outras vidas, né? Mas vamos falar desse plano aqui, né? Esse plano aqui a gente fazia parte, quando começou esse negócio de grupo de WhatsApp, né, foi 2016, eu nem lembro, foi 2016, 2017, o tempo está passando, a gente já nem, que existia um grupo chamado Exponential Group, né, Isso. que era um grupo para falar de inovação, de falar de novos futuros, era um grupo totalmente disruptivo, cara, era uma delícia, né? E aí Concordo. tinha o Seidel que fazia as resenhas, né, os resumos do dia, As atas. as atas, as famosas atas do Exponential Group. Cara, foi um momento assim muito mágico. E a gente se conectou nesse grupo, porque a gente já enxergava esse futuro da colaboração. Muito já lá no passado, né, a gente já via que a internet ela vinha realmente, enquanto uns entendem a internet de uma forma distópica, né, só via distopia na frente. Não, a gente não enxerga assim, a gente tem que fazer o que a gente faz do mundo melhor, né? Como é que a gente usa essa ferramenta maravilhosa para fazer o mundo melhor? E assim a gente começou a se conectar. E é impressionante como o Exponential Group tem um nome legal, né? Porque Exponential é exponencial mesmo, porque a gente se conectou nesse grupo e desse grupo para cá, eu não sei quantas conexões nós fizemos. Aí a gente entra um pouquinho, Cris, no papo das conexões em rede, que daqui a pouco a gente entra no blockchain com isso aí também, entendeu? Isso aí, Porque exato. porque, na verdade, a internet ela possibilitou isso. O mundo ele se torna pequeno quando a gente aumenta nossas conexões, né? Então, os nossos intervalos entre uma pessoa e outra vai se tornando muito menor. E o mundo virou uma aldeiazinha. Foi assim que a gente se conheceu, né, Cris? E aí teve um evento no Rio que ele veio. E aí, quando a gente se encontrou, foi muito legal, porque assim, a gente já era super conectado na rede, né? No grupo do Exponential Group, que depois virou um monte de grupo Exponential, começou com o Exponential Group, aí depois tinha Vários Exponential de tudo grupos. quanto era coisa que você podia imaginar, e aí a gente se encontrou fisicamente, aí rolou a química. Mas deixa o Cris falar também da parte, como é que ele tem, cada um tem o seu lado da história, né, Cris? Como é que é o lado do seu da história aí? Eu já não vou conseguir falar, que eu me emocionei aqui só de lembrar dessas paradas aí. E, na real, eu nem sei direito, tá, Valéria? Eu só lembro da gente junto, assim, ou trocando ideia. Mas, e bacana que o Felipe falou dessa irmandade, né? Que isso, então, transparece também. Mas, de fato, é um carinho muito grande. Então, eu não lembrava que a gente tinha se conhecido lá aí no Rio, né? Onde você está, no teu estado, e a partir daquele evento. Mas o Exponential foi, de fato, um capítulo bem bonito na nossa vida. A minha rede, hoje, ela é, no mínimo, 50% pessoas daquela rede também, de pessoas que eu conheci ali, e do tanto que eu aprendi, virou até meio que profissão, assim, um pouco dos aprendizados que eu tive ali, né, de eu poder escolher também trabalhar com futuros,
porque tinha muita gente incrível trocando ideia diariamente no WhatsApp e todos os grupos que a gente participava a partir do Exponential Group e todos os Exponential. E tem muito Exponential, alguma coisa rodando por aí, super ativo, as pessoas ainda continuando os debates. Enfim, mais de, sei lá, 200 grupos debatendo o futuro das coisas. Eu acho que isso tem uma magia bem importante, assim, bem significativa. E depois com os encontros, então, também oriundos da rede, presenciais, como foi o Hangover lá no Rio, que a gente pôde fazer uma brincadeira lá de experimentar futuros também, de antecipar futuros, e foi muito bacana aquele momento lá. E eu me recordo que na sequência a gente deve ter se encontrado, então, no Hacktown, Foi. e já rolou essa conexão, essa química da gente poder fazer o Hacktown junto e trilhar muitas palestras e atividades juntos, trocando ideia, e os cafés também. E a gente já teve a oportunidade aqui no Rock Night de falar desses momentos mágicos que só o Hacktown proporciona. Até tem um programa sobre isso chamado Serendipidade, que a gente fala um pouquinho sobre isso aí também. E a Valéria também é muito Hacktown, assim, né? Porque foi um dos momentos que a gente pôde ficar mais tempo junto, trocando ideia, aprendendo um com o outro, e tomando café, e tomando cerveja, que é importante também, né? E por isso que a gente tem tanta saudade do evento. Talvez, alô, turma Eu do acho, Hacktown, eu não acho que lembro mais do Hacktown. cerveja do que café, mas tudo bem, a gente estava tomando café. Alô, Marcos Davi, a gente não quer o Hacktown para assistir palestra, a gente quer para se encontrar de novo, entendeu? Mas eu me conecto, assim como a Valéria, também nesse fluxo que é a vida, nessa coisa de ensinar e aprender, e a gente aprende quando ensina, ensina quando aprende, enfim. E eu sempre gostei de me conectar com pessoas que têm muito a dizer e muito a ensinar, e eu acho que tu é uma pessoa dessas, né, Valéria? Quando tu tem as tuas iniciativas, ou somente estar aqui com a gente no fluxo, que isso também já é maravilhoso, eu acho que é fundamental também. Mas é isso, é uma coisa de carinho, assim, né? De conexão que Não, eu perguntei muito que explica. quando tu fala, tu começou a minha parceira de Hacktown, não sei o quê. E aí eu fui falar com a Valéria, Valéria, vamos gravar com a gente, não sei o que. Ela, pô, como é que eu vou negar um convite do Cris? Eu, cara, eu tô perdendo alguma coisa aqui que eu não sei, né? Não tem como negar, é impossível. Que, aliás, Valéria, eu mas eu assim, tenho ó, uma conexão muito forte com é, muita gente daí do Rio Grande do Sul, né, Cris? coisa Eu tenho um boa. carinho muito grande com o pessoal do Rio Grande do Sul, assim, a gente tem uma conexão muito forte. A Pelo no- menos umas a- 6 pessoas aí que É a família tem conexão Olha, muito Queiroz. forte. Pois é, ainda tem o meu primo, o meu primo de Araque aí, o Dreyson, que a gente fica brincando que a gente é primo. Mas assim, é provável, a gente vai buscar lá na nossa árvore genealógica, deve ter alguma conexão lá em Portugal, mas assim, mas tem muitos Queiroz hoje no mundo, mas é muito engraçado, até a família Queiroz mesmo, né? tem a nossa outra parceira de Hacktal também, a Mini, né, Valéria? A Essa é outra Yasmine, queridíssima. é, tá lá nos Estados Unidos. Alô, Mini, vamos fazer um programa contigo para te contar para nós aí as novidades aí, o que tu anda aprontando por aí. É em Mini direto mudou? dos Estados Mudou Unidos, que a direto? gente vai. Mudou de vez para os States? Eu não Não, sei ela. se de vez vai. O Tu que eu sabe, saiba, Felipe? não, mas ela. O que eu saiba, não, é que na verdade é mais um. Como agora ela tá num trabalho, mas é home office, cara, tipo, posso trabalhar de onde eu quiser. Ela quis fazer uma trip nos Estados Unidos e tá tendo a oportunidade de ficar lá mais tempo. Cara, essa possibilidade do home office é demais, né? Porque eu, por É exemplo, demais. eu morava no Rio de Janeiro, morava na zona sul do Rio de Janeiro, que é uma loucura, né? E quando começou a pandemia, a gente veio fugido. Sabe que é fugido? Foi muito engraçado, porque quando começou a pandemia, meu marido falou assim: vamos embora daqui. Explica aí. Essa, Vambora. essa pandemia, a gente vai ficar aqui trancado no apartamento, nós dois, com 2 filhos, o cachorro, isso não vai dar certo, vai ficar todo mundo preso aqui. Isso bem no início mesmo da pandemia, isso foi em março de 2019. 2019, Nossa, 20? Foi 20, março de 20. 2020, 2020, 2020. 20. Março de 2020. Eu falei assim, vamos embora. Ele falou, peraí, vou alugar uma casa. A gente alugou uma casa num lugar rural. A gente botou internet, a gente colocou redundância de internet, a gente montou uma estrutura, pegou uma casa com gerador para não faltar luz.
e fomos para essa casa. Cara, aí Eu a sou pra gente guerra, eu acho. e para a gente sair do Rio, que tava, as estradas estavam fechadas, a gente parecia, sabe aquele pessoal que sai refugiado? A gente parecia um refugiado dentro Sei. do carro, escondendo as malas no pé, para conseguir não ser Fuja parado. para as montanhas, literalmente vocês fugiram para as montanhas. Literalmente a gente fugiu para as montanhas e a gente ia conhecer uma vida, cara, que é outra história, né? É uma outra história à parte, porque se para alguns a pandemia virou uma loucura de estar todo mundo dentro de casa, para a gente foi o contrário, a gente, como família, se uniu ainda mais, né? E isso foi uma experiência bem bacana. E aí, nessa história toda, no meio da pandemia, a empresa que eu trabalhava resolveu me demitir, né? Ah, não, vamos cortar custos, demitiu um monte de gente, eu fui na leva da demissão. Confesso que para mim foi até uma felicidade, mas depois eu conto uma história, isso é um café fora da... não sendo ao vivo. E por que foi uma felicidade? Porque eu já estava num processo assim de desgaste de trabalho, um trabalho numa coisa só. Eu sou uma pessoa extremamente dinâmica e para mim trabalho e aprendizagem é tudo um bolo só, né? Eu brinco que que para mim não é trabalho, para mim é trabalhadagem. Trabalhadagem, que é a mistura de trabalho com aprendizagem, porque a gente trabalhando, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo novas coisas. E o mundo está tão dinâmico que uma coisa que eu sempre trouxe comigo, né, desde lá do início, quando eu comecei a estudar mais profundamente, com meus 15 anos, quando eu comecei a programar computador com 15 anos, eu era a única mulher na turma. Isso em 1985, não tinha uma mulher na turma de programação, né? Era uma profissão extremamente masculina, sem contar todas as piadas que eu tinha que ouvir dentro de sala, né? As misoginias, que hoje em dia é misoginia, mas naquele tempo era coisa normal, né? Engolia a seco, né? Exatamente. E aí, a vida, esse negócio de aprendizagem, né? Aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Aí você se vê no meio de uma pandemia, desempregada, né? Falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou montar uma empresa para fazer aquilo que eu sei fazer bem, né? Se é que eu sei fazer alguma coisa bem, né? Mas, enfim, eu faço de conta que eu faço bem. E aí eu montei essa consultoria porque eu sempre trabalhei em que a gente chama de Big Law Firm, né? São as grandes bancas de advocacia do Brasil, que cresceram muito com as privatizações. Essas bancas de advocacia cresceram muito no Brasil, né? E eu passei por todos os níveis nesses escritórios, porque eu fui fazer letras nessa história, né? Eu comecei programação, e programação fui fazer letras porque eu queria ser escritora. Eu acabei não sendo escritora porque eu acabei indo para o mundo corporativo, me especializando em finanças. Então, eu acabei trabalhando com finanças, com gestão, administração, aí depois entrou blockchain, já fiz de mundo. Cara, eu acho que se eu fosse, eu acho que eu poderia ser trabalhando no McDonald's. Sabe aquela história do McDonald's que você começa limpando o chão, depois vira sócio? É mais ou menos isso que eu fiz na minha vida, né? E aí eu montei essa consultoria, eu falei, cara, vamos ver que bicho vai dar. Porque eu sempre trabalhei em grandes bancas, eu via que os médios escritórios, eles não tinham condição de ter uma gestão do mesmo nível, porque é muito caro, né? Hoje eu como empresária, eu sei o quanto é caro como é difícil a gente ganhar tração, a gente conquistar cliente, é muito complicado isso, ainda tem que cuidar da gestão. E eu comecei com esse trabalho, cara, e é impressionante como tem escritórios necessitando disso. E em um mês, eu não tinha nem tirado ainda o CNPJ, já estava com 3 clientes. Bom. Né? É muito dinâmico isso. Depois tirei o CNPJ, eu só comecei a receber depois que eu tirei meu CNPJ, né? Porque eu sou muito, já que eu faço gestão, eu sou toda organizada, né? E hoje eu estou fazendo outras coisas também, porque como eu tenho essa vertente da inovação, né? Essa vertente de tecnologia, apesar de a minha de tecnologia eu não sou, né? Eu sou fake. Então, hoje eu estou trabalhando muito com desenvolvimento de projeto, né? Eu tinha um chefe que dizia assim, cara, a Valéria aqui dentro da empresa é o seguinte, se a gente está com um problema, não interessa qual que seja, a gente bota a Valéria que ela vai resolver. Então, se eu for resumir o que eu sou uma resolvedora de problema. Eu acho que é uma das funções que mais precisa nas empresas hoje, né? Alguém que saiba resolver o problema. Então, bota o problema no meu colo que eu vou resolver. Então é isso. Aí eu montei a Camai, porque a Camai
vem justamente desse fluxo, né, dessa coisa da respiração, da inovação, porque eu queria inovar um determinado setor, que é um setor extremamente tradicional, mas que existe uma mudança acontecendo, porque nós temos um número N de escritórios de advocacia, tá quase que virando uma commodity, tem escritório para caramba, e tem uma galera saindo agora que já tem um outro olhar da advocacia, né? Que é um olhar já usando as novas tecnologias realmente como meio para você fazer advocacia. Então, as grandes firmas com esse peso enorme, né, de custo, de back-office, como a gente chama, né, que é caríssimo, né? Você manter só de escritório, mesmo estrutura de escritório, é uma fortuna, né? Você hoje tem novos advogados entrando já com uma nova mentalidade, com um novo olhar, inclusive com modelos híbridos de trabalho, onde você não precisa mais de todo esse espaço físico para trabalhar, você consegue ter um faturamento excepcional. O cliente das empresas estão começando a enxergar isso, porque sabe que lá no honorário dele está vindo o custo, né? O custo do luxo, o custo do café Nespresso, a quantas vezes você quiser. Então, todos esses custos desses grandes escritórios estão indo lá para a conta dos clientes. Como é que a gente vê uma coisa mais enxuta, né? Que essas empresas os clientes estão começando a enxergar isso. E foi uma coisa que está dando certo, está dando para pagar os boletinhos. O que importa é pagar o boletim e ser feliz, né? E aí, agora eu estou fazendo alguns outros projetos também, tem mais uns 2 projetos entrando aí, também, agora voltado mais na área de tecnologia. Ô, Valério, eu quero saber mais sobre isso, né? Porque a gente já trouxe aqui no podcast o Bernardo Azevedo, e ele trabalha com Visual Law e também com realidade virtual e outras tecnologias para fazer petições, a lógica da imagem muito forte. E ele é um entusiasta e um evangelista também dessa área da tecnologia para os escritórios de advocacia. Ele é um advogado, né? Então ele fala muito sobre isso. E vocês estão conseguindo vencer essas barreiras aí? Os novos advogados, principalmente, já estão entendendo a importância dessas novas tecnologias, e os juízes e os tribunais também, né? No sentido de aceitar aquelas, eu não sei se é petições, como fala, mas aqueles documentos assim com textos e muito texto, e hoje a gente já vê, né, imagem, diagrama, essa lógica do visual law mesmo, para poder auxiliar, e eu acho que até tomar melhores decisões também, fazer julgamentos melhores, e isso não tem volta, né? Eu acho que não, assim, eu não sou advogada, o pessoal de direito que trabalha com visual law vai responder isso muito melhor do que eu sou da parte do back-office, né, eu cuido da Sim, gestão, mas mas é do que tu enxerga. mas o que que eu vejo? O mundo hoje cada vez mais busca por transparência. Um exemplo interessante foi um dia desse que eu estava fazendo na minha eterna vida contra a luta pela perda de peso, né? Peguei a receita do médico, fui levar na farmácia de Somos dois. manipulação, e ele fez uma receita, manipulação não, farmácia comum, fez a receita por escrito, eu levei na farmácia, não foi aceito porque a letra dele estava tão ilegível que não conseguiam ler o que estava escrito, eu tive que voltar nele e pedir outra receita. E eu deu vontade de perguntar assim, vem cá, você sabia que existe receituário eletrônico, né? Por que você não faz isso? Não, antigamente o médico, né, tinha que ter letra feia porque isso era um status de conhecimento do Ele médico. que disse A isso? mesma coisa o juridiquês, né? Ah. A gente pega material jurídico para ler, né? Dá até sono. Se eu pegar para ler, acho que eu nunca quis ser advogada por isso, porque se eu pegar aquele negócio para ler, eu vou dormir, né? Porque o troço é chato pra caramba. É chato e não é transparente. Não. A gente precisa, cada vez mais o mundo está pedindo transparência, porque a própria internet, a gente volta lá para o início da internet, causou essa revolução. A gente hoje tem muito mais acesso à informação, então todo mundo quer ter um acesso à informação de forma transparente. E cada vez mais eu acho que isso vai ser requisitado até para os próprios juízes, cara, porque isso facilita a vida do juiz. Na hora de ler uma petição, cara, eu imagino que o juiz deva pegar, que ele já sabe que tem um monte de copy-paste em petição, né? O cara fala assim, não, isso aqui não é, isso aqui não é. Ah, esse aqui me interessa, vou ler só esse parágrafo aqui. Né? Porque no final das contas é isso aí. Eu não sou advogada, mas eu me imagino como é que deve rolar um negócio. E o Visual Law, cara, o Visual Law eu acho simplesmente sensacional. Não só o Visual Law, como a utilização de dados, né? Você começa a trazer o universo da análise
da análise de indicadores para dentro da lei, da prática da advocacia. Então, a advocacia talvez seja um dos últimos a serem disruptados, como a gente diz, né? Mas já está sendo. Já está sendo, e vai mudar, e as coisas vão mudar, e quando alguns escritórios que ficarem para trás olharem para isso, vai falar assim, caramba, eu tenho que correr agora atrás do meu prejuízo. Né? Então, como é que eu vou acelerar isso dentro desses grandes escritórios? Já começa a montar pequenos núcleos de inovação dentro dos seus escritórios, mas não concentrados apenas em advogados. Isso eu sempre falei, desde o tempo que eu já trabalhava em grandes firmas, já falava isso. Tem que se montar grupos de inovação dentro da estrutura que existe, mas não só de advogados, de não advogados também. Porque você cria essa heterogeneidade, né, de cabeças pensantes, monta um canvas, como a gente já está muito acostumado a fazer, né? A gente monta canvas, faz prova de conceito, até sair o projeto, o resultado final, a gente vai prototipando o tempo inteiro. Então a gente volta àquela história que eu contei da trabalhadagem, né? Que é mistura de trabalho e aprendizagem, porque você vai trabalhando, desenvolvendo e aprendendo, trabalhando, desenvolvendo, aprendendo, mudando, ajustando. E esse eu acho que é o fluxo mesmo das coisas que vão acontecer daqui para frente, seja no campo do direito, no campo da tecnologia, que é sempre o primeiro a acontecer isso, seja em qualquer campo. Se não mudar, se não inovar, vai ficar para trás. E a inovação não é mais do tempo da Revolução Industrial, que você levava anos para inovar, para mudar uma mentalidade. Não, agora é assim, ó, rapidamente. Cara, antes da pandemia, eu nem lembro mais o que era antes da pandemia. O quanto a gente mudou da pandemia para cá, e mudou a forceps, porque senão a gente estava nesse discurso, Cris, desde diante da pandemia, que a gente já falava em modelos híbridos de trabalho, em você criar você transforma o trabalho da gente nas empresas acabou sendo transformado só em resolver problema, entrega, produtividade, que dentro das empresas as pessoas não tinham tempo de aprender. E aí você passa a ter dentro das empresas, isso é uma coisa que eu insisto muito, né? Você acaba atendendo as empresas um monte de dinossauro, porque você não dá tempo do seu próprio funcionário aprender. Então, isso são coisas que a gente já discutia lá muito antes da pandemia, que estão vindo à tona agora. E aí, depois da pandemia, que se eu não tivesse saído da empresa, certamente eu estaria nessa leva aí agora de um monte de vários C-level, manager, principalmente os níveis de gerência, todo mundo pedindo demissão porque não quer mais. Esse universo dessa hierarquia, desse modelo gerencial, essa coisa, gente, não cabe mais isso, né? Isso não cabe mais. O que você tem que ter nas empresas hoje? Processos bem definidos, pessoas entendendo bem seus papéis, permitir que as pessoas tenham liberdade, claro, desde que você tenha processos bem definidos, mas que as pessoas tenham liberdade, autonomia até de inovar dentro da empresa e propor novas inovações. Pode ser a moça que limpa sua sala, porque certamente ela terá mais ideias de inovação do que você, que está sentada na sua mesa, olhando sempre a mesma coisa. Você trouxe aí pelo menos 3 premissas fundamentais da inovação, que é a agilidade, trabalhar rápido, né, ágil, diversidade, né, se a gente vai botar um monte de advogado para ter ideia, a gente vai ter ideia de quê? De advogado. Então a gente precisa de toda essa diversidade. E segurança psicológica, né, Valéria, que é isso quando tu traz, né, que as pessoas têm que ter essa liberdade para poder falar, é um pouco disso, né? Eu posso ser quem eu sou nesse ambiente, eu posso trazer minhas opiniões, minhas ideias, sem o medo do julgamento, da represália. Então, eu concordo muito, muito, muito com isso, né? E sobre os advogados ainda, né? Tem que ficar de olho, porque assim como tem as fintechs, as edutechs, as healthtechs, tem as lawtechs também, Estão vindo com tudo. Estão vindo com tudo, já com este... Alô, Dreyson, com este mindset... O Dreyson pega no meu pé quando eu falo mindset. Com esse modelo mental inovador, com esse chip já da disrupção, do fazer diferente, do errar rápido, errar barato,
né? Todas essas premissas aí que quem trabalha com inovação já está por aqui de saber, mas que são fundamentais, mas que ainda assim, né, Valéria, é muito novo para muitas empresas. Ma- Não, E não é Mas a, só os escritórios de advocacia, né, Felipe, que estão fazendo essa não, mudança. Todos os segmentos de empresa estão criando redes de inovação, pessoas de inovação, justamente porque entende da importância disso, né? Manda lá. não, eu concordo 100% com tudo que foi dito aí. Eu fico pensando assim, só como é que nesse mundo dos advogados que a gente, sei lá, cada faculdade aí que tem forma 100, 200 advogados por semestre que estão vindo com essa bagagem ainda, que nem tu disse ali, né, do modelo antigo ali da advocacia. Ou se vê já um pouco esse novo modelo mental, esse novo jeito de fazer advocacia, esse novo jeito de escrever, de levar de uma forma mais transparente, mais objetiva, um pouco do visual law, nem que seja. Como é que está sendo essa adaptação? Como é que tu vê esse pessoal que está saindo, que está vindo para o mercado? eu não sou advogada, né? Então eu não posso responder muito bem essa sua pergunta, ou melhor que afirmação, mas eu não falaria de advocacia, não, porque várias áreas despejam centenas de profissionais, milhares de profissionais por ano. E naquela mesma mentalidade que a gente tinha de quando eu estudei, de quando meus pais estudaram, a escola, então vamos voltar um pouco do que é a escola, né? Do que é o jardim de infância, o que a gente faz no ensino fundamental 1, fundamental 2, no ensino médio, que na verdade, pegando o disco do Pink Floyd, que eu sou fã, a banda que eu mais amo na face da Terra, Olha aí, já temos é, uma dica de música, então. pegando a capa do The Wall é isso, né? A música Another Brick in the Wall fala disso. Você pega crianças, bota na máquina de moer e transforma todo mundo em carne moída. Todo mundo é a mesma coisa, né? A Revolução Industrial fez isso. Botou todo mundo dentro de formatos, independente daquilo que você tem aptidão a fazer, aquilo que você gosta de fazer. Então, por exemplo, no Brasil, você tem que ser formado, tem que ser advogado, médico, engenheiro, que mais assim, dentista nem tanto, né, mas dentista também, mas enfim, Mas, basicamente advogado, médico e engenheiro diz assim, você tem que ser uma dessas três coisas aí, cara, imagina se todo mundo fosse advogado, médico e engenheiro. Aí, quando eu fui fazer letras, a minha mãe falou, você quer fazer letras? Eu falei, mãe, eu quero ser escritora. Mas você não gosta de computador? Eu gosto de computador, mãe, mas eu gosto muito de escrever, eu adorava escrever, eu quero fazer... E fiz letras, né? E acabei indo para a área de área financeira, porque eu também gosto de trabalhar com área financeira, eu faço qualquer coisa que você põe na minha mão. Mas eu tive um desenvolvimento, primeiro porque até hoje tive, não sou, né? Eu tive problema de TDAH. Então, naquele tempo não era isso, não. Naquele tempo era, pô, não quer estudar, não sabe estudar, dentro da escola, você sofre porque você não consegue prestar atenção, é um sofrimento. Então, eu tive essa experiência da escola ser um sofrimento, né? Apesar de eu ser boa aluna, porque eu tinha uma certa facilidade para aprender, porque eu descobri os meus caminhos para aprender. Mas hoje eu digo o seguinte, essa escola, a escola que eu estudei, apesar de ser uma escola mais livre, que minha mãe como psicopedagoga sempre botou a gente, ela já tinha uma outra visão de escola, mas na década de 70, 80, você ainda não tinha escolas livres como a gente tem hoje. A escola formata todo mundo. Assim como a faculdade formata todo mundo e continua formatando, principalmente aqui no Brasil, formatando todo mundo. Quem é do Brasil que estuda aquilo que gostaria de estudar? Filhos de empresário. é O verdade. 0,01% da Uhum. sociedade faz o que quer fazer e aí faz muito bem, porque você tem a permissão de desenvolver os seus pontos fortes, desenvolver também seus pontos fracos, enfim, você pode ousar, você pode criar, você estimula a criatividade dessas pessoas. E você só se torna ponto fora da curva quando você estimula a criatividade das pessoas. Uhum. Toda a massa da pirâmide que está para baixo, que somos nós, somos formatados a ser mão de obra qualificada, mas no Brasil mais desqualificada do que qualificada, que nem essa competência o Brasil tem, né? De produzir para esse 0,01% que tem a possibilidade de criar e de inovar. Uhum.
E você mata toda essa população que está aqui embaixo, que tem uma mente brilhante, porque vá nas comunidades, eu como carioca digo, quer saber o que é inovação? Vai para a comunidade do Alemão, vai para a Rocinha, vai para o pessoal do Favela Radical aqui do Morro do Turano, para ver o que é inovação no dia a dia dessas pessoas. A criatividade dessas pessoas que é reprimida. E são pessoas que são extremamente criativas, que poderiam estar desenvolvendo coisas fabulosas, mas todo mundo entra na máquina de moer gente na escola, para depois você entrar na máquina de moer gente das corporações, sem o direito de criar, sem o direito de errar. O único direito que você tem em grandes corporações é entregar, produzir, produzir, produzir. Só que a gente agora é sociedade do conhecimento. Como é que você vira essa chave? Como é que você vira a chave num país onde ser empreendedor, né, é você não passar... O que é o empreendedor agora? Empreendedorismo no Brasil que falam? Esse monte de MEI que não tem mais carteira assinada, trocou a carteira assinada pela MEI para poder pagar o jantar, o almoço, mal no papo para pagar até esse é o que estão dizendo que agora é a nova, as pessoas agora estão sendo empreendedoras. Esse é o empreendedor brasileiro, empreendedor de fome, né? Sem nenhum estímulo. Então, assim, se a gente fosse falar de o que a faculdade faz, o que o universo, a nossa sociedade faz, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando. O que eu acho que efetivamente muda é quando a gente tiver consciência de mudar a sociedade. E aí eu não estou falando se é PSB, PSB, seja o partido que for, não me interessa partido, que eu sou totalmente apartidária e não vai me dizer que eu sou comunista, não. Mas enquanto nós não melhorarmos o social, a gente não tem jeito, a gente não vai ter profissionais do conhecimento nesse país. Então, a gente vive um dilema de Tostines, cara. A gente vive um dilema de Tostines, porque você tem que começar na educação para mudar o social, mas o menino que está na escola, a gente tenta mudar a educação com uma escola pública, quando o menino chega em casa, não estou falando da classe A, não, que eu sei que existe violência doméstica em todas as classes sociais, mas na classe mais pobre, a violência doméstica ela é mais cruel, porque é todo mundo embolado. Aí você vê uma criança que já passa necessidade em casa, vai para a escola, quando chega em casa, a mãe é espancada, sofre violência doméstica, ou não tem pai. Então, como é que você vai dar educação? Como é que você muda tudo isso, né? A gente precisa realmente olhar para o social. A gente só vai crescer como nação, a gente só vai conseguir inovar, né, quando a gente olhar para o social. E quando eu criei a My Health Data, que o Cristiano falou aqui, que eu vou agora pegar um ganchozinho só para a gente falar um pouquinho de como as tecnologias podem, as tecnologias não só podem, mas elas devem trabalhar para melhorar o social. Tem que ter essa visão do social, porque senão, para mim, não tem função. Se você desenvolve um projeto de negócio que vise lucro, esquece, porque não é isso. A gente tem que melhorar a vida. O lucro é resultado daquilo que a gente está desenvolvendo, porque a gente tem que ser remunerado, é aquilo que a gente faz bem, né? Quando eu pensei na My Health Data, que por algumas razões não acabou, talvez fosse muito inovador, porque isso antes da pandemia eu já falava do paciente ser dono dos seus dados de saúde, isso foi em 2017, 2018, quando ninguém falava sobre isso, eu falei, gente, os dados de saúde têm que ser do paciente para melhorar a saúde do mundo, né? Nem no país, do mundo. O propósito da My Health Data era esse. Só que o que a gente fez de errado foi criar uma DAO, né? Onde ainda as pessoas não entendiam o que era uma DAO, foi uma coisa muito simples. A gente não tinha nem tecnologia direito ainda, a gente estava iniciando o movimento do Ethereum. Estava muito à frente do tempo de vocês. Está muito à frente do tempo, mas foi uma experiência sensacional, porque a gente falou assim, é possível você fazer isso, né? A My Health Data, como projeto, ela não vingou, né? Ela acabou não indo para frente, mas foi fundamental para a gente ter esse olhar, primeiro, de como estruturar um projeto blockchain para a saúde, né? Porque é um nicho de negócios extremamente difícil de você acessar, a gente sabe por quê, eu não vou entrar aqui em alguns motivos. O formato do negócio era inovador demais. Então, a gente tinha a inovação de dizer, primeiro, que o paciente era dono dos dados. Quando
o médico achava que ele tinha o poder do prontuário do paciente, quando o hospital dizia que ele tinha direito aos dados do paciente, cada ente de saúde dizia que o dado era dele. Então, ainda ninguém entendia muito esse negócio de transferir o dado. A gente não tinha nem LGPD ainda estruturada quando começou. Valéria, e vamos combinar, 2022, quem é que está preocupado com seus dados, na verdade? Exatamente. Né, existe uma certa consciência em alguns 0,01% da população, mas, no geral, a gente troca dados por qualquer app de qualquer bobagem que está aí no celular. Sim. Não é verdade? Sim. E aquela coisa, assim, e tem que ter uns malucos que nem a gente para começar alguma coisa, né? Alertar a população, pelo Alertar, olha menos. só, gente, existe isso. E hoje você tem o seu Conect SUS funcionando. Hoje a saúde entende que se o paciente centraliza em si os dados, né? Eu não posso adiantar porque eu estou num projeto, um outro projeto de saúde, tá? Nessa linha, mas eu ainda não posso adiantar porque eu tenho um NDA assinado e tal. Mas existe essa consciência, começa a se perceber que quando você tem um olhar de ecossistema, olha só que mudança que a gente tem de paradigma de negócios. O meu negócio, ele não está mais centrado em mim, porque eu ganho muito mais quando eu participo da rede. E isso é um caminho sem volta. E aí a gente começa a falar em ecossistemas, onde tem predadores também, como diz o meu amigo Raul Ravales. Quando eu falei ecossistema, ele falou assim, não se esqueça que os ecossistemas têm os predadores, e tem, em todo lugar tem predador, até dentro das corporações, a gente sabe como é que tem predador. Mas a gente começa a ter um outro olhar. Ora, se eu opero um ecossistema e os dados estão com o paciente, e o paciente consegue interoperar esses dados, toda a cadeia ganha. Ganha em eficiência. E quando eu ganho em eficiência, eu ganho eficácia nos meus negócios. E isso vale para todos os setores, né? A gente não está falando mais só de saúde, né? Não, você viu que a gente começou da advocacia, já está na saúde, a gente passou pela educação. O papo é para ser livre, solto assim mesmo, então vamos embora. Sim. Não, e eu tô adorando porque eu não preciso nem fazer pergunta. E assim, eu já tô até entendendo ainda mais porque que eu te amo, tá? Depois, se sobrar um tempo, eu conto, porque tu tá falando tanta coisa que conecta comigo de tal maneira e que é parecido com a minha história, enfim, já tô tendo explicações, mas esse não é o objetivo aqui. E isso aí também nos leva um pouquinho, eu queria que tu trouxesse o futuro das coisas, Valéria. Futuros das coisas. Porque se eu estou pensando como é que pode ser o futuro das coisas, eu acho que conecta muito com essa rede. Tu acredita muito nisso? Tu acredita nisso? Que é essa participação, que é a rede. Pois é. Na verdade, o ser humano ele sempre empreendeu rede. Nós sempre fomos seres sociais. A gente só sobreviveu até hoje porque a gente vive em grupo. Só que a gente saiu de aldeias que se transformaram em cidades, que se transformaram em países, que se transformaram em continentes, e aquele fenômeno do small world que eu falei no início do... Eu adoro falar essa palavra world, porque eu não sei falar direito. Eu não sei falar mais health data, não sei health falar data. também. Meu inglês é totalmente americano, eu não sei falar inglês britânico, British English, eu não sei falar. British English. Mas eu só acredito nisso. E o que cada vez mais... Gente, eu tô ficando vermelha por causa do vinho. Cada vez mais... Enche o copo da Valéria, por gentileza, que o papo tá bom. Vou ficar vermelha, não, vou ficando muito vermelha, cara. Eu tenho esse negócio de ficar vermelhinha. O que cada vez mais faz sentido para mim é empreender em rede. Sempre foi. A gente sempre empreendeu em rede. E lá em 2017, quando eu conheci blockchain pela primeira vez, isso é muito interessante, muito louco, porque quando eu sentei, eu vi aquilo, eu estava fazendo um curso, eu nunca esqueço que eu estava fazendo um curso na Perestroika, e aí eu tive uma aula com o Oswaldo Oliveira. Quase todo o programa a gente cita esse homem aqui. Esse cara não tem como esquecer o Oswaldo. E depois eu tive a felicidade de passar uma semana com o Oswaldo.
fazendo meu Deus. uma imersão com o Oswaldo e um trabalho de mentoria com ele. Cara, imagina você ser mentorada pelo Oswaldo. Então, eu tive loucura. essa felicidade. E foi o Oswaldo que trouxe essa questão lá no início do Bitcoin. Comecei a ver Bitcoin como investimento, como criptoativo. E aí eu comecei a entender, falei, caramba, eu consigo criar um artigo escasso no universo da abundância da rede. Isso quer dizer o quê? Que facilita, eu crio o elo de confiança na rede. Um elo que antes era intermediado por um terceiro chamado Estado, um terceiro chamado uma empresa, eu hoje consigo criar o elo de confiança. Porque vamos combinar, em tudo na vida a gente busca segurança, né? Confiança e segurança são coisas que andam caminham juntas o tempo inteiro. Você busca, por que você trabalha, você poupa, né? Porque eu quero ter uma segurança. Em algum momento. Uhum. Né? Eu não estou falando só de segurança, de alguém invadir sua casa. Não, é isso também. Mas no fundo, a nossa vida gira muito em torno da segurança, e em nome dessa segurança, o tempo inteiro existe alguma instituição, alguma entidade te colocando medo para você não confiar no outro. Uhum. Porque a segurança, você usar o medo como a contraposição para a segurança, na sua busca de segurança, fala assim, cara, se todo mundo quer me comer, eu vou confiar no intermediário que está fazendo a barreira de proteção para não chegar em mim. Então, esse intermediário pode ser um Estado, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser o próprio, as milícias do Rio de Janeiro, não é isso? Sim. No fundo, o que a gente busca é essa segurança. E aí, quando você encontra essa possibilidade de uma forma totalmente descentralizada na rede e possibilitar com que eu possa ter uma relação de confiança com uma pessoa que eu nem sei quem é, mas que a rede já está me aproximando dela, meu grau de distanciamento daquela pessoa lá na China e eu diminuiu drasticamente. Mas eu tenho um Estado aqui me separando, né? Eu tenho uma coisa ainda intermediando. Então, como é que a gente cria essa conexão na rede? E aí vem a blockchain dando essa segurança para a gente. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E na blockchain a gente não tem os predadores. Tem, agora tem. Agora Aquele tem. tempo, a minha visão era um sonho, por isso que eu fiz uma DAO. Né? É o mundo ideal, mas a gente sabe que nós somos seres humanos, nós não somos bonzinhos, né? A gente não pode ser bonzinho, né? A coisa não toca assim, a banda não toca bem assim. Mas eu ainda acredito que o empreendedorismo em rede, independente dos predadores que a gente tem, e inclusive esses predadores são necessários até para a gente acertar os cursos dos nossos caminhos, eu acho que tem que existir. Como Tem que ter tubarão tubarão, até movimentando porque cerco. senão você tem desequilíbrio, cara. Imagina, se eu não tenho predador, eu não tenho Claro. desequilíbrio, né? Eu preciso manter o equilíbrio das forças. A gente não é porque a gente tem essa tendência a ver as coisas sempre com maniqueísmo, né? Bem mal, o predador é mal. Não, o predador não é mal. Ele faz parte para manter o equilíbrio do ecossistema como um todo, né? Uhum. Mas de qualquer forma, independente do que a gente tem, novos caminhos estão se abrindo. A gente tem movimentos como o Black Money, que é sensacional, que a Nina, eu acho que é uma pessoa fantástica que todo mundo deveria acompanhar. Eu não conheço pessoalmente, mas eu acompanho nas redes, eu sou assim, eu admiro profundamente o que ela está fazendo. O Gerando Falcões também está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Cara, isso tudo é rede. Se não fosse essa rede, se não fosse o movimento das redes, a gente não teria isso. E é esse movimento de rede que eu vejo como não a única, mas talvez a melhor saída para a gente melhorar a situação do caos social que o Brasil vive. Porque a hora que a gente melhorar isso, cara, a gente é muito bom em tudo. Nós somos, não é porque eu sou brasileira, não, mas a gente realmente é muito bom, a gente é muito criativo. Então, a gente dá nó em pingo d'água. Então, eu acredito sim. Eu acho que o único caminho que a gente tem para o futuro é o caminho das relações em rede. Aí a dica aí para os inovadores de plantão, que eu vou levantar o dedo também, né? Quando pensa futuros,
Pensar na lógica o, das redes também, e o, o, mais do que uma aposta, né? Acreditar e criar bons projetos, né? os No inovadores de fundo plantão, também a é muito engraçado que a frase... democratização das coisas, né? Democratização das coisas, né? Acesso. Os inovadores de plantão já começam, é engraçado que eles chegam assim para ti, não, eu quero criar uma rede, e aí mostra assim com a mão, né, como se fosse montando, na verdade, criando um grupo, né, não tá montando Fechada. uma rede. O Oswaldo acho que falava muito disso, né, o pessoal vem, não, eu quero montar uma rede. Não, mas uma rede não é assim fechada. Exata. O que é explica um pouco mais para nós o DAO. Uma DAO é uma Decentralized Autonomous Organization, ou seja, é uma organização autônoma descentralizada. É uma organização que ela não tem dono, tá? Mas ela é regida por processos bem definidos e uma governança muito bem estruturada. Então, quando você participa dessa rede, você cria, o grupo cria as regras de governança dessa rede, né? E todos operam dentro dessa rede de forma descentralizada, mas seguindo rigidamente aquelas regras de governança. Que aí você tem que ter muita transparência, porque, imagina, você está num grupo que você espera que ali dentro haja, tem que haver regras de governança muito fortes para poder dar a segurança de que você, a garantia, como é que eu vou dizer, a confiança, né? Então, você tem que criar uma rede de confiança dentro dessa estrutura. Então, isso é uma DAO. Ela não é uma organização centralizada, ela é descentralizada, mas é uma forma de você fazer novos empreendimentos tecnológicos. E assim a gente fez Uhum. uma Health Data, porque a gente, naquela época, entendia que ela não tem que pertencer a ninguém, nem ao país. Porque se eu sou um ser humano que viaja para qualquer, como a nossa amiga Minnie agora está nos Estados Unidos, mas amanhã ela vai estar no Japão, porque ela está viajando o mundo, porque ela trabalha remotamente. Imagina, ela teria que reportar consigo os dados de saúde dela, independente do país para onde ela está indo. Então, Exatamente. esses dados de saúde, eles teriam que estar armazenados aonde? Uma nuvem que não tivesse dono, Uhum. totalmente sem fronteira. Uau. Sonho ainda, né? Utopia, talvez. Eu acho que eu não vou viver para ver, não, mas a gente já deixou a semente plantada aí. Também em 2016, 2017, a gente fundou um coletivo chamado Molho Secreto. Eu, Fausto Vanin, Gustavo Fausto, outro querido, Porto, outro outro querido. querido, Léo Rauchid, enfim, uma galera incrível aí. E a gente cogitou em criar uma DAO também e criar a nossa própria criptomoeda. E o ganho dessas criptomoedas se daria. Eu não me recordo muito bem, mas a intenção era assim: quanto mais você dá para a sociedade em conhecimento, em organização de um curso, de uma palestra, você acumularia criptomoedas, né, do molho secreto para poder utilizar de alguma forma, enfim, né? Então a lógica era essa: é dar conhecimento para receber esse criptoativo e de alguma forma transacionar na rede também. E a gente pensou muito sobre isso na ocasião, a gente queria era muito aprender sobre isso também, né? E no final a gente criou essa parte de dar muitos cursos, a gente falava muito sobre blockchain também. Acho que o primeiro curso de blockchain que teve aqui em Porto Alegre, no Tecnopuc, foi promovido pelo Mundo Secreto, com a parceria da PUC, com a parceria de outras grandes empresas e pessoas também, inclusive nosso amigo querido, o CognoChain, o Kurt Ney esteve aqui com a gente Courtney, também, e uma galera falando sobre isso na ocasião. Mas eu acho que a ideia permanece viva ainda, sabe? Eu acho que isso, como futuro de sociedade, como futuro das relações humanas, eu acho que é rede. E talvez não seja nem criar a rede, mas resgatar a rede já existente, né? A teia de conexões, a teia da vida, a teia da natureza, as conexões invisíveis que a gente sabe que existem, que talvez estejam conectadas, inclusive, com passados, como, como é que fala, de outras vidas, por que não? Não é, Valéria? Como você citou ali. Você falou de uma coisa muito bacana, assim, só tentando costurar aqui um pouquinho esse nosso finalzinho já, de criatividade também. E eu gostei muito de te ouvir, porque a gente consegue daí entender por que tem fotos sempre muito parecidas, né? Quem são os criativos aí, ou quem são as pessoas que são permitidas serem criativas nas organizações.
E que bom que tem tantos movimentos bacanas como os que você citou aqui, que estão dizendo, não, nós também somos criativos, nós também podemos mostrar nossa força, nós também podemos mostrar o nosso potencial, a gente também pode ganhar dinheiro com isso, de maneira ainda mais criativa. Valéria, sem palavras, assim, para agradecer. Você chegou toda assim, né? Eu Pois é, eu não nem sei o que sabia eu o vou que que ia falar, falar. acabei falando pra O que caramba. que eu vou Eu não sei se o que eu falar? falei fez sentido, não, mas eu fui falando, né? Quando eu Ô, falar, Cris, a gente fala. ô, Cris, sabe Eu o que que foi o espero que melhor? É faça que, sentido. Para mim fez muito sentido. Fez com, sentido para ti, Felipe? com certeza, acho que era muito para não saber, ela tomou um vinho, e aí foi. Então acho que é melhor. Foi. Aí foi. Então acho que é o melhor jeito, assim, eu não dar o tema, né, da conversa, só disse, vamos tomar um vinho antes, e aí a gente começa a conversar. Ai, que demais. Valéria, você já deu aqui o spoiler pra gente de um som que tu gosta, que é o Pink Floyd, o disco The Wall, Another Brick in the Wall. A gente tem uma playlist, viu, mulher? Aí a gente gosta muito que os convidados tragam rocks assim pra gente botar na nossa playlist colaborativa. Posso botar essa ou você quer sugerir outra? Cara, essa não é a música do Pink Floyd que eu mais gosto, não. Qual que você mais É, gosta? a música do Pink Floyd que eu mais curto é de um disco chamado Uma Guma. Ah, foi longe. Que é uma, eu não me lembro o nome da música, posso até resgatar aqui, que é uma Sinfonia de Pequenos Resgata. Animais. Uau! Ai, que Mas delícia. é muito psicodélico, porque eu sou assim, né? Eu sou pra lá de psicodélica, eu adoro música psicodélica, eu curto pra caramba. Aliás, Rock Night tem tudo a ver comigo, o rock tá na veia. Mas vamos pegar uma do Pink Floyd, bem conhecida da galera, que é o Shine on You, Crazy Diamond. Oh, bonito. E... Que quando Ah, eu mas ouvi o vocês... vinil, eu ficava para morrer. Porque, poxa, eles dividiram a Shine on You Crazy Diamond, um pedaço aqui, um pedaço lá, eu queria ouvir todo junto. Quando veio o MP3, eu botei tudo junto, Shine on You Crazy Diamond seguido, todas as partes do Shine on You Crazy Diamond. E aí eu falei, não, faz todo sentido Shine on You Crazy Diamond, iniciar um disco, botar um monte de coisa no meio e terminar, porque a música é isso, né? O movimento do disco é isso, é uma obra que tenham coisas que você não imagina no meio e que vão se transformar em alguma outra coisa. Então, deixo aí para a galera o Shine on You Crazy Diamond, que é uma das músicas conhecidas do Pink Floyd que eu mais gosto. Eu gosto de todas as músicas dele, sou Sensacional. suspeita. Já vai estar na Sensacional. E a nossa, já playlist vai está estar na aberta. A nossa. hora que você quiser sugerir uma outra música, manda pra gente que a gente coloca lá. E aí você sai ouvindo também, Vou aí botar um vê se Tom você. Waits lá também. É. Turminha de casa, espero que vocês tenham adorado, como eu adorei, trocar ideia com a Valéria, como a gente curtiu aqui, né, Felipe? Poder ouvir ela e aprender tanto sobre futuros, sobre redes, sobre negócios, sobre possibilidades. Eu acho que isso que é mais importante, com a tecnologia também. A tecnologia está aí a nosso favor, desde que a gente saiba, de maneira criativa e democrática, poder utilizar ela. Rock Night, a aleatoriedade da vida, em conversas leves e divertidas, toda segunda-feira com você. Acessa lá o nosso Instagram, rn.conversas. Aí vai ter a foto linda da Valéria lá para você curtir, apertar o botão, ouvir várias vezes. Bota aí o som do Pink Floyd de fundo também para ficar ouvindo, né? Aqui a gente é sommelier de podcast, então essa música, esse podcast harmoniza com Pink Floyd, que você vai ter aí uma horinha de muito deleite e aprendizado. Valéria, te amo. Já falei isso já 3 vezes. Também, Não precisa ficar também. com ciúmes aí, o maridão, né? Como é que se chama? Ele já está Amor. acostumado, já está acostumado, já está acostumado. Tem A muitos gente nem falou do amores, né? Hacktown, né, galera? Pô, tem que falar do Ah, Hacktown em Santa Rita do vamos, Sapucaí, que vai acontecer em vamos. setembro. Acho que é de 15 a 18 de setembro, não é isso? Ou Isso, 18 a É, 20 de setembro? 15 a 18. 15 a 15 a 18. 18 de 15. setembro, cara. Para quem nunca foi no Hacktown, eu super recomendo. E você sabe o que é o mais legal do Hacktown? São os encontros. Os encontros você faz na praça. Eu conheci o César Paz assim, né? Ah, é? Aqui. A gente estava sentado, eu fui comer um hambúrguer. Ele ofereceu a mesa porque ele estava sentado sozinho, tinha mais 2 lugares, eu e meu enteado estávamos juntos. A gente começou a conversar, foi um papo super delicioso. E depois, no fim do papo, a gente descobriu que a gente estava junto, dividindo a mesma casa no Hacktown. Então, Que loucura. então é isso aí. Quando a gente fala de encontros, é isso aí, são as sinergias, cara. O universo vai conspirando a nosso favor. É a rede.
E esse O ano vai César lançou. estar particularmente especial, porque a gente está com 2 anos sem poder enxergar a turma do Hacktown, as pessoas que a gente conecta, conhece, a cidade que é incrível. Então, vá para o Hacktown. A gente vai fazer, viu, Valéria, alguns sorteios de ingresso aqui nos próximos programas também, mais pertinho ali, a gente vai sortear alguns ingressos, porque a gente fala tanto desse evento que a galera do Hacktown lá disse, ó, Cris, sorteia alguns ingressos aí, porque vocês são também ativadores, embaixadores. A gente se intitula, né, Felipe, assim como a Valéria, embaixador do Hacktown, porque é um evento mágico mesmo. O Rock Night vai estar por lá também, turminha, fazendo podcasts ao vivo e trocando ideia com as pessoas, e a gente já vai convocar a Valéria para participar com a gente também. Tem outros movimentos também que a gente está organizando, junto com o Corporate Hackers também, rodas de conversa, troca de ideia, palestras sobre redes, sobre vários conteúdos aí que a gente considera importante para quem quer hackear as empresas, a sociedade, as pessoas e tornar esse mundo melhor. Turminha, fiquem com Deus, seja ele quem for, quem você acredita. Até o próximo programa. Valéria, beijão para você. Pessoal, muito Felipe, obrigada pelo convite. beijão para você. Falei Isso. demais, como sempre, e agradeço muito. Um amor. Nada. É um máximo estar com vocês sempre. Muito obrigado, Valéria. Valeu. Alô, Falou. gente, até o próximo programa.